Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo 23, o versículo de número 13. Olha só o que diz o versículo, hein? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus. E como de costume, eu sempre solto uma frase de efeito vinculada ao tema, e a frase é o seguinte: o religioso, ele não precisa da graça, nem para si e nem para o outro. Porque todo religioso, ele é religioso para encobrir, negar o que ele não gosta em si próprio. Olha que forte. E para falar desse tema maravilhoso, à minha direita está aqui meu amigo presbítero Roberval, de Itaquaquecetuba. Ele também é teólogo, pensador, e ele também é artista, retratista, cartunista, pintor. Depois ele vai deixar o Instagram lá, encomenda uma arte aí. Eu sou patrono da arte, ele já fez algumas para mim, eu recomendo. E à minha esquerda está aqui o meu nobre amigo teólogo Jean. Ele também é voluntário ali na Polícia Militar do Estado de São Paulo, é capelão, é teólogo, é pregador, ministro do Evangelho. Então hoje o tema vai pegar fogo. E eu quero já passar então para fazer uma consideração para o Roberval, falar um pouco sobre esse tema. Boa tarde, graça e paz a todos. O texto que o nosso querido irmão Wagner escolheu está inserido dentro de uma série de ideias, né, que Jesus estava falando ali, repreendendo os escribas e os fariseus. E ele traz uma repreenda ali aquelas pessoas que fingiam ser uma coisa que não eram. Que é basicamente o que a hipocrisia é, né? Uma pessoa que finge ser o que não é. Que esconde os seus sentimentos ou esconde as suas intenções. Que em algum nível, infelizmente, em matéria de sociedade, quase basicamente os seres humanos aprenderam essa ideia de simular o que eles são, o que eles pensam e algumas atitudes que eles têm. Então, nem sempre aquilo que as pessoas dizem condizem com aquilo que elas são. Porque elas visam alguma coisa por trás, ou esconder o que elas são, ou obter algum lucro, que no caso da repreenda de Jesus aos fariseus era exatamente isso. Jesus estava repreendendo eles porque eles queriam ser aquilo que eles não eram, né? Que era andar na palavra de Deus, fazer aquilo que Deus queria, amar o próximo. Tudo aquilo que os fariseus admiravam englobava a fama, dinheiro e arrogância. Então, quando Jesus repreende eles, é isso aqui que Jesus tem em mente. Que por trás da hipocrisia existe outro sentimento, que é a arrogância, que é a prepotência, e que alguém está querendo obter algum lucro daquilo. Todo mundo que é hipócrita, ele obtém uma vantagem da qual ele não obteria se ele revelasse aquilo que ele é. É exatamente isso. E agora vamos passar para o Jean. Jean, faça já uma introdução aí ao assunto. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder participar desse momento. É um tema muito polêmico, mas é o que o Wagner falou aqui agora há pouco, né? Hoje é mocotó com voltarei. Vamos para cima. Falar de religiosidade e hipocrisia cristã é algo que foge muito do que as igrejas hoje em dia costumam ministrar em seus púlpitos. Então a gente precisa entender que a hipocrisia ela é real nos dias de hoje. Hoje a gente pode ver aí diversos exemplos. Se a gente mexer nas nossas redes sociais, a gente vê fatos e fatos verídicos do que a gente assiste hoje em dia a respeito de hipocrisia, heresia, né? Pessoas pregando coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não ensina. E isso, hoje a gente vai abordar isso aqui, não porque nós somos melhores ou mais conhecedores do que ninguém. É mais para dar uma pincelada no que é de fato a verdade, o que precisa ser ensinado e ministrado, que é a verdade da palavra de Deus. Então vamos deixar a hipocrisia e a religiosidade de lado,
Porque muita gente tem confundido isso, a religiosidade com a espiritualidade. E são coisas totalmente diferentes. Então vamos lá. Boa. Salvo engano, Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E a gente aqui tá para falar a verdade, que às vezes você tá num contexto religioso, você tá ali como condição de subserviente, servo de uma instituição, né? Porque as pessoas, eu costumo dizer que elas servem a placa da igreja e não a Cristo, né? Serve a instituição. E às vezes a pessoa, por conta disso, ela fica condicionada a não falar algumas coisas que devem ser ditas, né? Inclusive, aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, o verso 42 e 43, tem um versículo que me chama muita atenção, que diz assim: no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha que coisa! Então tinha pessoas que secretamente acreditavam em Jesus, mas não expunham o seu pensamento, porque não queria ficar mal com quem? Com os fariseus. Porque queria aprovação de homens. Quantas pessoas na igreja não estão nessa situação? Eu amo congregar, eu amo cultuar, eu não sou desigrejado, eu sou igrejado, eu tenho a igreja a qual eu faço parte, o corpo a qual eu faço parte, mas o que mais me incomoda é justamente os fariseus dentro da igreja. É o que mais me incomoda. Ô Berval, continue aí nosso assunto, tem bastante coisa para falar. É bem pertinente essa ideia, porque geralmente os fariseus, eu acho que tem dois tipos de fariseus, basicamente. Apesar que isso pode ramificar em várias situações dentro da igreja. Mas, basicamente, são as pessoas que querem ter algum lucro por serem hipócritas e as pessoas que querem só se integrar à maioria. Porque os dois são ruins, porque realmente você não está sendo quem você é de verdade. Para você fazer parte de uma comunidade, você precisa parecer com a comunidade para você se sentir aceitado. Então você precisa, em algum nível, fingir alguma participação. O problema é que, às vezes, na igreja a pessoa acaba fingindo demais. Né? Finge o batismo com o Espírito Santo, finge que canta, finge que prega. E vai. Só que a pessoa, na verdade, não tem uma maldade por trás daquilo, ela só quer fazer parte. Como realmente acontece. A gente já viu muitos exemplos por aí de pessoas que querem só fazer parte. Só que, para fazer parte, e ela cria aquela aura de participação, e ela cria aquela máscara, ela acaba se tornando aquilo ali. Só que ela não é aquela pessoa. Né? Aquela pessoa, por exemplo, aos cristãos pentecostais, eu sou pentecostal, por exemplo, uma igreja que você vai e é pentecostal, é quase que a obrigatoriedade você ser batizado com o Espírito Santo, você falar em línguas, você rodar, você pular, você cantar, tem toda uma, vamos dizer assim, uma mecânica dentro da igreja para você fazer parte da comunidade. E se você não faz, em algum nível você acaba sendo excluído. Porque as pessoas começam a te olhar assim: ô, meu amigo, você não vai ser batizado com o Espírito Santo? Você não vai falar em línguas? Você não vai fazer isso ou aquilo outro? Que a maioria na comunidade entende como sendo algo normal para aquela comunidade. Aí você acaba em algum nível falando: eu tenho que parecer com esse povo para eu fazer parte desse povo. E às vezes não é na maldade que a pessoa faz. A pressão social, seria. A pressão social. Aí a pessoa fala: não, um dia eu vou lá no monte lá, dou uns pulinhos, faço os labacaia e pronto. Tamo junto, faço parte agora. Para poder ser aceito. E a pessoa é aceita. Isso, a pessoa é aceita. E a pessoa passa a acreditar naquela imagem dela. Ela cria uma máscara, que exatamente a palavra hipocrisia, ela vem do grego e do latim, significa isso, uma pessoa que veste uma máscara. Né? O teatro, toda aquela ideia do teatro, a pessoa cria uma máscara e com o tempo ela acredita naquilo, que ela é daquele jeito. Porém, ela não é daquele jeito. E esse é o problema do cristão, quando ele, ou de qualquer pessoa em qualquer área da vida, quando ele cria um personagem para ele viver naquele personagem. Esses são os menos danosos, vamos dizer assim. Mas acabam sendo os danosos em algum nível. E tem aquele que ele quer simplesmente, tem alguma intenção escusa, ele quer arrancar dinheiro, ele quer ter fama. Tem gente que gosta de que o ego dele seja massageado, então ele quer ter fama. Ele não gosta de ir num lugar e ele não ser o centro da atenção. Então ele vai ser hipócrita.
né? A arrogância dele vai trazer isso aí para o coração dele. Então, problema de ego. É um problema de ego. A ideia da hipocrisia é exatamente isso, é um problema de ego. Tanto para aquele que não tem a má intenção em enganar, né? Porque a pessoa quer ser aceita. Eu quero que meu ego seja massageado nisso. Eu quero fazer parte. Nem que para isso eu precise criar uma máscara. Nem que para ou isso. um eu que não existe. Exatamente. Nem que para isso eu crie. Esses aí eu chego a dizer que são dignos de misericórdia, né? São pessoas que não têm uma maldade no coração. Elas querem participar. E mesmo não entendendo como funciona essa mecânica da hipocrisia, alguém que esteja ali mais maduro na fé pode chegar para ela e falar assim, olha, é o seguinte, eu sei que você não é assim, você não precisa se descaracterizar de quem você é para você ser alguém dentro da comunidade. Certo, mas vamos então partir do pressuposto da liderança, então. Vamos deixar essa linha do hipócrita da linha ingênua aí de lado. Vamos pegar os que sabem o que estão fazendo. Vamos lá, Jean. Bom, partindo desse lado, é interessante o que ele falou, né? As pessoas criam uma máscara daquilo que não são. Então isso me faz lembrar um pouco de Davi. Quando Deus fala para Samuel que tem um rei a ser ungido, e Samuel vai até a casa de Jessé, ele encontra lá todo mundo menos Davi. E aí Davi está lá no pasto. E Deus sabia que Davi não ia estar em casa. O que é que eu entendo com isso? Tem muitas igrejas e muitos líderes que pregam algo em cima dos púlpitos e nos altares que não são o que é dentro da sua casa. Eles são uma coisa dentro da igreja, mas em casa eles são totalmente diferentes. Então o que é que Deus está nos ensinando quando ele faz isso com Davi? Aí Samuel vai lá e manda chamar Davi para casa. Porque a igreja é uma extensão da nossa casa. Não tem como você ser na igreja o que você não é em casa. Então tem muito pastor que prega amor, que prega cuidado, que prega zelo, e ele não consegue ser isso nem com a sua própria esposa e nem com seus próprios filhos. Então, a religiosidade, a hipocrisia começa a partir daí. O que é a hipocrisia? A arte de cobrar aquilo que eu não sou. E aí Davi vai lá e ele entra em casa, e depois que ele chega, que toda a família pode sentar na mesa, e ele vai lá e é ungido a rei. Só que quando ele é ungido a rei, ele tem a humildade de entender que ele tem um pasto lá, confiado por Deus para ele cuidar. E ele volta para lá. Só que o que Deus está fazendo? O que Deus está falando com isso? O ministério que eu tenho com você não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Então você tem que estender o que você é na sua casa para fora e não querer ser na igreja o que você não é dentro da sua casa. É por isso que muitos pastores, evangelistas, e assim vai, né? Eu acho que não pelo título, mas o intitulamento que a própria pessoa se dá, hoje estão sendo desmascarados porque uma hora a verdade vem à tona. Tudo uma hora vem à tona, a verdade uma hora aparece. Então, querendo ou não. O hipócrita ele tem mais de uma máscara, né? Ele usa ele uma tem máscara muitas máscaras para cada ocasião. para cada ocasião. Vou comentar aqui, eu tô com uma bíblia de estudo, aplicação pessoal da CPAD, na página 1218, ele fala uma coisa interessante aqui. Características negativas dos fariseus. Então, você que não se situou ainda, os fariseus eram um grupo religioso em Israel na época de Jesus Cristo. Os fariseus eram mais voltados para as questões religiosas. Então, qual que era aqui os pontos negativos que traz aqui? Primeiro, comportavam-se como se suas regras religiosas fossem tão importantes quanto as leis de Deus para a vida. Segundo, sua devoção era frequentemente hipócrita, procuravam levar os outros a tentar viver à altura de padrões que nem eles mesmos seguiam. Terceiro, criam que a salvação era efeito da perfeita obediência à lei e não no perdão dos pecados. Quarto, tornaram-se tão obcecados pela obediência a cada minúcia da lei que ignoravam completamente a mensagem de misericórdia e graça de Deus. Quinto, na verdade estavam mais preocupados em parecerem bons do que com a obediência a Deus. Sexto, confiavam na lógica, atribuindo pouca importância à fé. Sétimo, não criam que todo o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Oitavo, não criam na ressurreição corpórea dos mortos nem na vida eterna. Nono, não criam na existência de anjos e demônios. E décimo, estavam frequentemente dispostos a transigir seus valores a fim de manterem sua condição ou posição influente para com os romanos e outras autoridades. Eu acho que essa é a grande sacada, esse décimo aqui. Frequentemente disposto a transigir seus valores.
a fim de se manter no cargo. Em outras palavras, né? Exatamente. Roberval, comente aí, Roberval. Eu acho que foi bem sucinto toda Explicativo, né? a ideia aí. Os fariseus, eles tinham O grande problema, na verdade, de Jesus e os fariseus, falando de uma forma mais coloquial aqui, era a inveja que os fariseus tinham de Jesus. Era basicamente isso. Porque Jesus abraçou toda uma multidão, enquanto os fariseus tinham uma casta, vamos dizer assim. Porque o problema da hipocrisia é que você acaba nichando a sua visão de mundo. Porque como você se encaixa dentro de uma ideia, você não foge daquela ideia. Porque senão são muitas mentiras para você administrar. São muitas máscaras para você administrar. E quanto mais mentira para administrar, mais difícil fica você manter a mentira. Então, tinha aquele grupo dos fariseus que acreditavam, né? Os saduceus que acreditavam na ressurreição de corpos e anjos, e os fariseus que não acreditavam. Ou melhor, os fariseus que acreditavam, né? Os saduceus que não. Eles se separavam. Então, eles criavam ideias e eles viviam dentro daquelas ideias que eles criavam. Quando Jesus apareceu e quebrou todo aquele protocolo, vamos dizer assim, eles falaram, não, peraí. Esse é um homem que está quebrando todas as nossas bases, as bases daquilo que eles tinham orgulho. Porque eles viviam toda aquela máscara deles, Jesus estava jogando por terra. Jesus quebrando os paradigmas. Né? Como sempre, né? Quebrando os paradigmas. E aí eles vão começar a perseguir Jesus por inveja. Porque Jesus ia uma multidão atrás de Jesus, porque onde Jesus estava, Jesus reunia muitas pessoas e aconteciam coisas extraordinárias. E eles começaram a olhar aquilo ali e falar, não, o público que deveria ser nosso já não é mais nosso. As pessoas já não estão nos ouvindo como ouviam, por causa da palavra desse homem aí. Basicamente por inveja. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. As pessoas, tinha alguns líderes até dentro da igreja que tinham problema com Paulo por isso. Começaram a perseguir Paulo. E aí Paulo falou assim, eu estou pregando o evangelho, não tenho problema com esse pessoal aí. E esse pessoal está me perseguindo, e era o pessoal da própria igreja. Eram os hipócritas que estavam lá no cultinho de domingo, falando da palavra de Deus, mas que por trás de toda aquela situação ali, eles estavam criando artimanhas para prejudicar uma pessoa que estava fazendo a obra de Deus. Como nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje. Quem está fazendo com seriedade é criticado por pessoas que estão fazendo usando máscaras. É aquele negócio, Paulo morreu, os crentes daquela época morreram, mas os crentes de hoje continuam. Hoje nós temos novos Paulos, nós temos novos crentes, nós temos novos fariseus, novos hipócritas. É basicamente isso. A verdade é que a hipocrisia, ela é palavras em quilos e ações em gramas. Falta... O senhor que gosta de palavras de efeito... falta atitude, né? Falta atitude. Falta o comportamento exato conforme o que a Bíblia nos diz. E eu queria, dentro desse assunto, estamos falando de religiosidade, de hipocrisia, falar um pouco da perspectiva de uma liderança hipócrita, né? Que é aquela que exige do fiel o que ele não consegue fazer, né? E existe também um controle mental disso daí, uma manipulação muito grande. E aí eu queria comentar aqui, existe um psicólogo social americano, tal, renomado, chamado Felipe Zimbarbo, que ele fala o seguinte, ele argumenta que a verdadeira força de controle mental eficiente reside nas necessidades básicas que as pessoas têm de serem amadas, respeitadas, reconhecidas e necessárias. Ou seja, é na carência que o fariseu consegue manipular. Exato. E Felipe Zimbardo, ele lacra aqui dizendo o seguinte, se você dá para as pessoas poder sem uma supervisão, é uma receita ideal para que venha a existir o abuso de autoridade. E é o que acontece, tem muita gente sem freios morais por aí, né? Coronelismo, né? Os coronelismos, né? E são muitos fariseus. Você vê que tem igreja aí no Nordeste que quando o pastor chega, o povo tem que ficar de pé. Uns tem que beijar a mão, outros tem que beijar o rosto, outros chamam de pai, sendo que Jesus falou assim, a ninguém chamar de bom ou de pai, ninguém. Né? Você só tem um pai celestial. Então isso também faz parte de um circo armado, né? Onde tem palhaço entretendo um povo.
né? Então é esse tipo de hipocrisia que a gente tem que denunciar. Quando Jesus foi chamado de bom, mesmo com tudo que ele fez, e chegaram e disseram que ele era bom, ele disse, eu não sou bom. Bom é meu pai que está no céu. O que ele está dizendo eu vim cumprir uma determinação. Se ele me mandasse para a terra para matar todo mundo, vocês iam estar tudo morto, cara. Né? Então, o que as pessoas hoje se iludem demais? As pessoas vão atrás de exatamente isso, de títulos. Hoje, as pessoas estão correndo atrás de título, achando que a igreja é plano de carreira. E a igreja não é plano de carreira. Quando Deus rejeitou Saul, Deus não tirou o título de Saul de rei. Deus tirou a unção. Então tem muita gente hoje preocupado com título, mas não tem unção. A igreja dele é cheia de título, mas não tem mais unção. Deus não habita mais lá, Deus não visita mais lá, Deus não entra mais lá. Aquele negócio, né? Você chega, pá do Senhor, meu irmão. Irmão, não, eu sou o apóstolo fulano de tal. Eu sou general do exército de Cristo. Então as pessoas começaram a criar esse certo costume de título, que hoje a pessoa já não se apresenta mais pelo nome, ela se apresenta pelo título. Quando você fala com a pessoa, boa tarde, paz do Senhor. Aí ela, paz, meu nome é pastor fulano. Você tem uma história dessa, né, Roberval, que você falou pra pessoa assim, não tá registrado presbítero na certidão de nascimento. Como é que foi essa história aí? Eu lembro que eu congregava numa certa igreja e a igreja tinha realmente essa ideia, né, de chamar as pessoas pelo título, né? Tanto que na época tinha gente que achava que meu nome era presbítero, meu nome é Roberval, e o pessoal achava que meu nome era presbítero, porque todo mundo me chamava de presbítero. Aí ainda falava, qual é o sobrenome, presbítero? Aí eu não, meu nome é Roberval, presbítero é a função que eu desempenho dentro da igreja, né? Mas tudo bem. E um dia acabou o culto, né? Eu tinha pregado nesse dia, acabou o culto, eu tô descendo do púlpito, e veio uma irmã, né, falar comigo, como de costume, várias pessoas vinham falar, né? Da paz ali, e uma irmã veio e falou, presbítero, fico feliz. Não, ela falou assim, Roberval, fico feliz. Aí ela parou e falou, não, Roberval não, presbítero. Eu falei, não, irmã, fique em paz. Presbítero é o cargo que eu desempenho na igreja. Meu nome não é presbítero, não precisa ter toda essa, como se você tivesse cometido um pecado. Né? Pode me chamar de Roberval, não tem problema nenhum. Né? O pessoal acostumou me chamar de presbítero, parece que meu nome é presbítero. Mas meu nome é Roberval. Se quiser me chamar só de Roberval, irmão Roberval, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Porque meu nome é Roberval. Entendeu? E aí ela se sentiu acolhida naquele momento. Porque a igreja tinha uma ideia de que você tinha que chamar a pessoa pelo cargo. Né? Ensinava isso. E quando a pessoa não te chamava pelo cargo, parecia que ela tinha cometido um erro grave. Uma falta grave. As pessoas viram até a cara, né? Exato, que era exatamente esse tipo de coisa. Não, porque ela me chamou pelo nome. Ela tem que me chamar de pastor primeiro, depois pastor o nome. É o título que importa. É isso mesmo. E o hipócrita, ele faz exatamente isso. Ele tem que estar por cima de você para te controlar. Senão ele não consegue. Ele tem que ser mais do que você. Ele tem que passar a ideia de que ele é maior do que você. E o problema do hipócrita é que às vezes ele nem é. Mas ele se apresenta para as pessoas como se ele fosse. Então, às vezes, na igreja na qual ele congrega, ele não tem esse título. Mas ele se apresenta para as pessoas com esse título. Então, as pessoas começam a entender que ele é algo que ele não é. É o que vem a questão das máscaras, né? Exatamente. É aí que começam as máscaras. Então, eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou. Mas para ele é. Ele consegue ser tão hipócrita que ele consegue acreditar na própria mentira. Aí eu tenho uma frase de Padre Vieira, né? Eu leio os padres também, viu? Tem pastor que fica indignado. Você lê padre também? Eu leio padre, leio rabino, eu leio tudo. Padre lia os filósofos exatamente. Gregos, né? Eu leio filosofia também. O Padre Vieira, ele fala assim, quem em tudo quer parecer que é grande, é porque grande não é. Quem em tudo quer parecer que é grande, é porque grande não é. Então tem pessoa que ela quer aparentar o que ela não é. Quer entendeu? Fazer tudo, não faz nada direito. E tem uma frase que eu gosto muito, que quanto maior a pedra no anel do bacharel, mais burro é o bacharel. É verdade. Porque o cara, ele quer ostentar com a pedra grande, mas... 15 mil reais numa pedra. Esse é o problema. Ó, tô com uma matéria aqui interessante, ó. Manipulando os cristãos. Mart Bobigan e Deidre Bobigan. Né, saiu essa reportagem naquela revista chamada da Meia-Noite, uma revista, acho que é de linha batista, se eu não me engano. E aí, só vou citar um trecho aqui da matéria, que ele fala assim: muitos cristãos estão sob controle de homens que exercem poder através de autoritarismo, intimidação e manipulação de grupo. Então tem muita gente manipulada, né? E tem uma frase aqui, eu achei na internet, autor desconhecido, diz assim: todo ser humano é um quebra-cabeça de carência
e aprenda a ser a peça que falta, e ele lhe dará tudo o que você quiser. Meu Deus. Então, a manipulação tá nisso. A carência das pessoas, eu vejo que tá de um jeito que às vezes o camarada, como você falou, ele acha que a igreja é um plano de carreira e ele quer ser pastor de qualquer jeito, né? E ali a bajulação, ela é tão grande que chega a dar nojo, né? É porque aquela pessoa, ela tá bajulando o homem, ela tá idolatrando o homem e ela não percebe que isso não agrada a Deus. Né? Por que isso? Por causa que faz parte do jogo que ela entendeu. Um jogo, só que é um jogo que é humano, é de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos a vontade de nosso Pai Celestial. E não ficar... e veja, eu ensino muito sobre dar honra a quem tem honra. Só que as pessoas entendem que dar honra a quem tem honra é só dar honra a quem tem cargo. Dar honra a quem tem título. Verdade. Então você não pode honrar uma pessoa que não tem cargo? Né? Não, aniversário do pastor presidente, vamos fazer um banquete. Mas o aniversário daquele diácono, a gente não vai nem dar um presente para ele. Isso para mim parece hipocrisia. Hipocrisia. Entendeu? Mas é isso aí, eu só jogo a pimenta aqui para vocês temperar. O engraçado é que essa ideia que você colocou aí, o hipócrita, ele basicamente, ele vive da manipulação. E aquele cara do mal, no contexto de igreja, né, no contexto de pastor, de apóstolo, seja lá de que título o cara tiver dentro da igreja, ele vai acabar fazendo exatamente aquilo que os fariseus vinham fazendo. Tem uma reprimenda que Jesus diz assim, que eles rodavam o mundo buscando alguém para converter ao judaísmo deles e faziam essa pessoa 2 vezes mais filha do inferno do que eles mesmos. Misericórdia. Proselitismo. Proselitismo. Também, né? Isso acontece também, não te cortando. Vai uma pessoa visitar a igreja, a gente tem que receber bem, a gente tem que amar, não com a intenção dela aceitar Jesus. Que o nosso papel é só jogar semente, pregar o evangelho. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e da ira. Mas parece que a gente já quer tratar a pessoa bem já com segundas intenções. Então quer dizer que se aquela pessoa frequentar lá e não se converter, a gente não quer mais nem negócio com ela. Exatamente. Não, eu tenho que tratar a pessoa porque ela é um ser humano. Tem que tratar ela bem porque ela é um ser humano. A gente precisa fazer o nosso papel igreja, né? Sem segundas intenções. Né? Evangelho, né? E o que é evangelho? Boas novas, boas notícias. Mas o problema de muita gente hoje que vai para as igrejas é que, é igual a Bíblia diz, né? O povo padece por falta de conhecimento. Hoje as pessoas estão indo para a igreja atrás de profetada. Então eles chegam lá, escutam um monte de hipocrisia, um monte de heresia, um monte de coisa errada, aí nada acontece porque o cara tá falando, Deus mandou dizer, Deus está dizendo, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, a partir do momento que Deus não está falando nada. Aí as pessoas criam uma expectativa dentro de si daquilo que Deus não falou e elas padecem porque não têm o conhecimento. E quem não tem conhecimento é obrigado a aceitar tudo que dizem. Porque ela não busca o conhecimento pleno. Então, quer dizer, tem pessoas que não estão indo com a motivação certa. Com a né? motivação certa. E aí quando você vai... pessoas que estão acolhendo também com motivação errada. Exatamente, é isso que eu ia falar. É a fome com a vontade de comer. A pessoa com as motivações erradas vai. E as pessoas com a motivação errada recebe. Recebe. E no fim das contas nada dá certo. O problema também é que, até por esse contexto que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Apareceu um monte de profeta, que é engraçado que o profeta gosta de profetizar uma desgraça, né? É ótimo profetizar uma desgraça. Esse negócio do Rio Grande do Sul apareceu um monte de profeta já. É isso? Não, que é juízo de Deus. Quer dizer, juízo de Deus só no Rio Grande do Sul. São Paulo é uma bênção. Não, é uma bênção. O Brasil São inteiro, Paulo é um né? doce de coco. Brasília é perfeita. Mas aí essa galera prolifera exatamente nesses ambientes. Porque o que acontece? A pessoa está carente, a pessoa está precisando de uma palavra, e aí tem um louco, tem um cidadão louco, o crente louco, vamos dizer assim, né? Que ele vive de uma desgraça, toda a profecia que ele vê é só desgraça. Ele vive praticamente no Apocalipse, né? O Apocalipse para ele é eterno. Ele vive no Apocalipse. Para ganhar status. Porque isso chama a atenção da pessoa, choca, né? A pessoa olha e fala, olha, vai acabar, vai ter um... Eu lembro que quando teve o tsunami em 2004, eu conheci uma irmã e ela na igreja falou assim que teve um sonho que dava um tsunami em São Paulo. Você já parou para pensar uma onda para chegar aqui em São Paulo, cara? Tinha que ser um tsunami. Tinha que ser tipo um tsunami, tipo uns 500 metros de altura de tsunami. Era um meteoro, caiu na terra que ela viu. E ela falou, e ela deu data do negócio. Olha. Ela falou, olha, até 2010
Deus me mostrou que vai acontecer isso aí. Eita. Nós já estamos... 2024. Nós estamos esperando aí o tsunami da irmã. Não, sabe o que acontece? Aí se você procurar a irmã pra questionar, sabe o que ela vai falar? Não, é que eu clamei a Deus e Deus teve misericórdia. Não. O hipócrita ele tem que arrumar uma desculpa. Ele vai viver em cima de desculpas, né? Ele tem que arrumar uma desculpa. É por isso que ele nunca consegue se desenrolar. Ou ele se converte de vez e pede perdão por todas as coisas que ele fez, ou ele vai se enrolar cada vez mais. Aquela história, vai virar uma bola de neve, né? Aquela história que é piada, mas dizem que virou piada, mas dizem que era verdadeiro. Que a pessoa falou assim pra gestante, ó, vai ser uma menina. Aí quando nasceu um menino, a mãe foi questionar. Aí ela falou assim, é porque você não creu. Você não creu, aí nasceu um menino. O sexo do bebê, então, a gente não pode seguir esse tipo de profecias aí. Mas ainda nesse assunto de religiosidade, né? Tem a ver, tudo isso aí faz parte da religiosidade, né? Que religiosidade, quando se fala religião verdadeira, é Jesus. Jesus religa o homem a Deus. Tudo o resto é religiosidade. Tudo as bobagens que a gente cria, os nossos dogmas, costumes. Ah, irmão, mas tem costume bom. Ok. Costumes bons nós devemos seguir. Mas costume é costume. Costume não é doutrinação para ir para o céu. Né? Tudo que é pedágio para ir pro céu é religiosidade, que as pessoas vão criando pedágio. Ó, você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer aquilo para ser salvo. Você está criando pedágio. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 7, que a fé, né, a salvação é pela fé e é dom gratuito de Deus. Acabou. Né? Mas ainda dentro desse assunto, tem um outro, até judeu, acho que é psicólogo, né? Ele chamado Stanley Milgram. Ele tem uma frase que diz assim: de certa forma, somos todos, né? Todos nós somos marionetes com alguma percepção e consciência, né? Às vezes podemos ver as cordas, né? Em nós, né? Como marionetes. Talvez nossa consciência seja o primeiro passo para a nossa libertação. Ou seja, ele está dizendo assim que, de maneira geral, as pessoas são marionetes. Elas estão sendo ali... tem alguém ali puxando as cordinhas ali e manipulando, né? E a nossa libertação, ela vem da onde? Da conscientização, da consciência. Reflexão. E é o que nós estamos fazendo nesse programa. Com certeza, esse programa aqui, vai ter algum fariseu que vai assistir e vai ficar revoltado. Nossa, e é tão hipócrita que eles vão falar assim: nossa, estão perdendo o espaço da rádio, por que não estão pregando sobre Jesus? Eles vão falar isso. Perdendo o espaço, em vez de falar de Jesus. Porque ele é fariseu, e quando você toca na ferida dele, aí ele fica revoltado. Aí ele vai lá, os haters, né, vai fazer comentário e tal. Mas o que estamos fazendo aqui é utilidade pública, de trazer uma reflexão que não é feita, na maioria das vezes, em um espaço religioso. Não existe esse espaço. Às vezes, muito pouco numa escola bíblica, que o professor está dando aula, algum aluno vai querer falar, mas aí logo, rapidamente, vai aparecer alguém e falar assim: não, temos que ficar na revista, nas 4 linhas, né? Não podemos ir para cá ou para lá, então temos que ficar na revista. Quer dizer, e ali já abafa aquilo ali e a reflexão ela não avança, né? Exato. Porque o que acontece? A hipocrisia, ela só vai deixar de existir quando as máscaras caírem. Quando as máscaras caírem. Mas é isso aí, eu tô falando mais do que eu deveria. Berval, continue sobre esse tema religiosidade. Aumente mais, amplie mais esse assunto. Você que já vivenciou, conte algum depoimento pessoal. Você que já foi vítima da religiosidade. Sempre, né? Depois de 20 anos de crente, você não tem uma história para contar, fica difícil, né? Tem várias, principalmente no meio pentecostal, onde as pessoas gostam de criar, né, situações. Mas eu acho que a ideia dessa reflexão é a gente trazer uma iluminação para a mente das pessoas, para que você não seja manipulado, né? Esse programa é para você, para a pessoa que está aprendendo e quer aprender a identificar esse tipo de gente. Que é o cara que está ali, que criou uma estrutura para arrancar dinheiro de você, criou uma estrutura para manipular aquilo que você faz, né, até dentro da sua casa. Né? Porque tem pastor aí que, se você só namora, se pedir permissão para o pastor. Né? Tem pessoas aí que só trabalham em determinados empregos se o pastor liberar ele trabalhar. Essa ideia da marionete, ele acaba virando exatamente isso, um boneco de outra pessoa. Então você precisa ter a mente crítica. E você não está errado não em parar e pensar e falar, olha, essa atitude aqui não concordo, está errado isso aqui.
Não concordo com essa postura. Até porque geralmente são eles que não têm essa mesma postura. Você quer pegar um hipócrita? Olha para a vida dele. Você vê o que ele fala e olha para a vida dele. Você acha o hipócrita rapidinho. Porque nunca coaduna o que ele fala e o que ele faz. E quando coaduna é porque ele está mentindo. Ele está dissimulando. Entendeu? É por isso que eu gosto muito da ideia do religioso verdadeiro que a Bíblia passa, que o religioso verdadeiro ele é sempre oculto. Ele é aquele cara que ora no quarto, é aquele cara que tem uma vida com Deus em especial entre ele e Deus, ele tem uma intimidade com Deus, que era o contrário dos fariseus, que faziam questão de orar na praça. Levantando, os irmãos que estão fazendo culto na praça, não estou falando de vocês não, tá? Né? Mas é aquele cara que ele quer aparecer. Então Jesus estava falando exatamente desse pessoal. E esse pessoal aí, você tem que evitar. Que quer aparecer, quer sempre estar na mídia, quer sempre ser o foco da atenção. Quando ele não é, ele fica bravo. E você ele não é convidado, ele desvia. E você conhece esse pessoal no bastidor da vida. É quando ele vai num evento, eu lembro que o meu pastor uma vez foi convidado com 6 meses de antecedência para pregar num evento grande em Mogi das Cruzes. E ele foi convidado e tudo. E no dia do evento, um evento lotado, era um evento na rua, tinha várias igrejas envolvidas. No dia do evento apareceu uma missionária lá que era famosa, né? Famosinha. E aí não deixaram o meu pastor pregar. Meu Deus. Para dar voz para essa missionária. Para fama. Ela foi dar uma saudação e pregou. Olha aí. Entendeu? Meu pastor super humilde. Um dos homens mais humildes que eu já conheci. Super humilde. Eu sentado lá dele, falei, pastor, tá errado isso aí, pastor. Ele, não, fique em paz. Fique em paz. O hipócrita, ele sempre vai querer aparecer. A pessoa que tem um compromisso sério com Deus, ela não vai. Aconteceu uma situação dessa, ela resolve depois. Ela não se importa com o status. Ela não resolve depois. Isso aí não tem... Para ele não vai mudar nada, porque ele tem um foco. E o foco é ele ir pro céu, não tem... Ele ser famoso para ele... O foco é ir pro céu. Ele ser famoso para ele, tanto faz. Tem tanta gente na Bíblia, tanta gente na história da humanidade cristã que era anônima, que talvez fizeram até maiores obras do que o próprio apóstolo Paulo. A gente tem registro de Paulo, mas a gente não sabe dos outros contemporâneos dele, dessa galera que ajudou Paulo. A gente não sabe da história desse povo. A gente tem só a história de Paulo. A gente não sabe a história de outras pessoas que viveram, né, no período dele, que sacrificaram, que fizeram pelo evangelho. São gente anônimas. Aí tem uma frase que é melhor ser famoso no céu do que na terra, né? Ou no inferno. É a história de Jó, né? Muitos são famosos no inferno. Ou no inferno, né? Quando o diabo se apresentou para falar de Jó, antes mesmo dele falar, Deus foi lá e pregou de Jó para ele. Verdade. Tô te vendo. Deus já tinha visto o diabo lá. E já sabia que o diabo foi lá para falar de Jó. Então, antes do diabo falar, Deus foi lá e falou, tem visto meu servo Jó? Para não dar argumento pro diabo. Mas o que hoje inverteram os valores, né? Hoje dão voz pro diabo falar para ganhar o status que o povo quer. Exato. E o que Deus quer muitas vezes não é que as pessoas criem essa expectativa de que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, quando Deus não está. O que Deus requer de nós é relacionamento. E a gente só conhece verdadeiramente a pessoa quando a gente se relaciona. Hoje somos aqui pessoas casadas, mas nós vivemos hoje no casamento o que nunca vivemos no namoro. É uma outra. Mas a gente só vive isso com relacionamento, por causa da intimidade. Quanto mais você se torna íntimo da Bíblia Sagrada, você se torna uma pessoa de relacionamento contínuo com Deus. Então você não precisa de profetas para te profetizar, Deus mesmo já te auxilia. Porque Deus nunca espera um problema para depois ele agir. Ele sempre se antecipa. Sempre se antecipa. Então, antes de você ser enganado, Deus já vai te dar uma orientação e uma direção para que você entenda. Alguma coisa vai acontecer e Deus está me alertando. Quando a coisa acontecer, Deus já se antecipou em cuidar de você. Então, toda vez que você tem relacionamento com a Bíblia, relacionamento com a palavra que Deus nos deixou, você tem direção e você consegue ficar aí livre dessas orientações heréticas que tem aí por aí. A gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos fariseu, né? Porque existe um sistema, né? E se a gente não vigia, daqui a pouco a gente tá se tornando o que a gente combate. Ó, daqui a pouco a gente tá mais preocupado com o cargo do que com a alma. Mais preocupado com o status do que com a espiritualidade. Aí é ladeira abaixo, meu irmão. Porque todo fariseu também, ele acha que não é fariseu. É interessante.
Todo fariseu, ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus. O próprio Paulo, que foi um fariseu, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Aí depois caiu as escamas dos seus olhos. E eu queria ler aqui também Lucas 18, fala da parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, a partir do verso 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Ou seja, eles criam que era justo, crendo que eram justos. E desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó a oração do fariseu: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro fariseu, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha aí, o fariseu, ele tem mania eu costumo usar essa expressão na igreja, tocar trombeta, né? Tudo ele fala: eu tenho um testemunho para dar. Só que aí o testemunho não glorifica Jesus, glorifica ele mesmo. Glorifica ele. Não, porque eu fiz. É tudo com eu. Eu fiz, eu preguei, eu aconteci, eu ganhei algo. Tudo eu. Ele é o cara, ele é o cara. E o fariseu também, ele tá na igreja já, e ele dá pitaco em todos os cargos, porque todos os cargos ele acha que se ele tivesse naquele cargo, ele seria melhor. Não, porque, nossa, se eu tivesse ali, nossa, eu faria diferente. Não, porque, ó, esse irmão chegou atrasado, eu não chego atrasado. Não, que aquele irmão faltou no culto de domingo, eu nunca falto no culto de domingo. Ele é um fariseu, entendeu? E eu não sei, alguma receita de como lidar com isso? Existe uma forma de combatê-los ou eles sempre vão existir? É o joio que nunca vai ser arrancado só no final, né? Não, Só no final. Como tirar esse pessoal aí, você não tem como. Até porque, em algum nível, todo mundo vai, em algum tempo, você vai lidar com esse tipo de gente. Então não tem como você tirar essa galera aí. O jeito é não fazer parte dela. O que você não pode fazer é você se unir com esse tipo de gente. Que infelizmente acontece muito isso. Aquela pessoa que ela vai para a igreja, ela acaba seduzida por esse tipo de cidadão, né? Ele vai e entra na mente dela e fala: olha, vem comigo que você vai crescer. E aí a pessoa cresce mesmo. Cresce para baixo. Né? Não é no sentido bom de uma árvore, né? A pessoa cresce para baixo. Cresce para baixo. Esse é o problema. Só que combater, a gente tem que combater, a gente tem que falar. O Jesus denunciou os fariseus, as atitudes farisaicas, a hipocrisia da época. Nosso trabalho também é denunciar, né? Amando o outro. Porque Jesus denunciou, mas ele não mandou ninguém para o inferno ali na hora, né? Mas ele denunciou: se isso está errado, essa atitude está errada, isso está errado, você não deve fazer isso. E ele ensinava isso por meio dessas parábolas. E tinham 2 intenções, que era mostrar para os fariseus que eles eram hipócritas e avisar as pessoas que os fariseus eram hipócritas. Porque a gente desempenha 2 trabalhos. Hoje nós desempenhamos 2 trabalhos. Nós estamos aqui ensinando as pessoas quem são os fariseus, e nós estamos falando para os fariseus: nós estamos vendo vocês, os fariseus. Não, e detalhe. Nós estamos vendo vocês. E detalhe, agora, Jean, Roberval, tem o fariseu que é influenciador. O cara tá nas redes sociais lá. Tá na rede social. Falando bobagem. Pedindo dinheiro. E que nem a gente falou aqui, falando que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não, porque foi o juízo de Deus. Ou então ele vê um programa como esse, vai lá nas redes sociais dele e fica postando frases de efeito, atacando A, B ou C. Vai se converter, criatura. Pelo amor de Deus. Vai se converter. Gente, esse programa foi o mais rápido de todos, assim. Parece que o relógio Cronos aí, ó, fez ó. Então a gente vai ter que caminhar pro final, reta final. Jean, faça umas considerações finais, já deixa os seus contatos, e o pessoal tá te seguindo, te localizando aí, te convidando. Jean é grande pregador, viu? Só que assim, tem uma música que diz que paletó não prega, tá? Ele tá de paletó hoje, mas se ele for na sua igreja sem paletó, não se desvie não, tá? Pelo amor de Deus, a unção não tá no paletó, tá? Até porque o Wagner não tá de paletó, mas é um grande homem de Deus, cheio da presença do Senhor também. Glória. Temos aqui o Roberval também, para não falar presbítero Roberval, né?
O irmão Roberval aqui, que é bênção de Deus também. Para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para que vocês entendam a respeito da religiosidade de forma mais clara. Salmo 115, a partir do verso 2, vai dizer assim, ó, por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Eita, saiu. Vamos lá. O nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. De prata e ouro. Preste atenção nessa colocação aqui, prata e ouro. Depois eu vou para outro texto para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua boca. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, e assim com todos que neles confiam e o adoram. Aí, eu vou aqui para o texto de Atos, para eu finalizar essa conclusão, Atos capítulo 3, e veja bem, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9. Vou adiantar para não ficar muito longo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma esmola. O que é a religiosidade? Todo mundo que frequentava o templo chega ali e dá uma esmola, achando que o evangelho é generosidade. Ah, eu sou generoso porque eu dei uma esmola para ele. Mas a esmola que ele recebia dizia assim, eu estou fazendo manutenção do seu estado atual, amanhã você volta para a gente dar de novo. Isso é religiosidade. Mas o que é o evangelho? O evangelho é isso aqui, ó. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Os deuses eram feitos de quê? Prata e ouro. De prata e ouro. O que Pedro está dizendo é, eu não tenho os deuses que não falam e não andam e não cumprem nada. Mas eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata e que é melhor do que esses deuses que falam por aí, e é no nome dele que eu vou te curar. Levanta e anda. Ele vai lá e levanta e anda. Então não é a prata e o ouro, não é o status que você tem, não é o título que você recebe. É a unção que você carrega pelo evangelho de Jesus Cristo que você entrega. E aí o que é que acontece com esse cara? Ele levanta, anda, só que ele não vai comemorar lá com os amigos dele, com a família dele. Ele entra para dentro do templo para adorar. Então, o que Pedro está dizendo é, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho os deuses que fazem por aí. Eu tenho o verdadeiro Deus, que é dono de todas as coisas e que pode te curar. Dizem que tem uma frase que diz assim, que o evangelho é um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrar o pão. E quem tem o pão? Jesus. A ideia do evangelho não é te dar uma esmolinha. A ideia do evangelho é te levantar de uma vez por todas. Amém. É por isso que quando Pedro se encontra com Jesus, ele começa a andar sobre as águas, chega uma hora que ele... Aí a religiosidade olhando e dizendo, olha lá, ó, caiu, pecou, vamos pôr na disciplina, 1 ano de banco. Aí vem o evangelho, resgata ele, levanta ele do fundo do poço, porque senão ele se afoga, ele morre, e muitas vezes hoje a igreja faz isso. Tá vendo o cara cair, ele termina de matar. Em vez de recolher ele, trazer para perto e dizer, não, vou te ajudar, e deixa a religiosidade tomar conta em vez de viver o verdadeiro evangelho. Isso aí, não seja tempestade, seja calmaria. Seja calmaria. Deixa seus contatos aí, meu querido. Bom, meu Instagram é js.dias com Y, tá? js.dyaz. Você vai me achar lá no Instagram. Meu contato telefônico DDD é o 11 95792 9867. DDD 11 95792 9867. Qualquer dúvida, pode chamar aqui. Agenda, contato, pode dar um toque que a gente responde. Combinado. Obrigado. E Roberval, como eu disse, ele é retratista, pintor, desenhista, enfim. O cara é bom no que ele faz. Deixa seus contatos aí. Amém. Eu quero agradecer também o irmão Wagner por essa oportunidade. A gente está debatendo um tema tão atual, né, para a nossa vida e para ajudar outras pessoas. Espero que você tenha crescido, você tenha sido iluminado com essa conversa aqui. Como o nosso irmão Wagner falou, eu sou artista plástico e quem quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, né, é só ir lá no Instagram. Eu estou no Instagram, Albuquerque_RJ. Você vai me achar lá, vai ver meu trabalho
e você pode estar entrando em contato comigo lá pela DM, tá bom? Maravilha. Então chegamos ao final do nosso programa Logos na Rádio Exclusiva FM. Quero agradecer a todos os ouvintes por estarem conosco, compartilhando esse momento tão especial. Quero expressar novamente minha gratidão à Igreja Assembleia de Deus, AD Resgate, pelo valioso apoio e patrocínio, pastor Emerson Tária, pastora Cláudia, que possamos levar conosco as lições e inspirações aprendidas hoje nesse programa, aplicando na nossa jornada de vida. Agradeço também a todos os nossos convidados especiais, Roberval, Jean, gratidão, meus irmãos. Obrigado. Pela presença de vocês, por compartilhar sua sabedoria, sua sapiência conosco. E até a próxima semana, mesmo horário, no mesmo lugar. Meus contatos aí, Instagram, @WagnerPedroLima, TikTok, @WagnerPedroLima. E temos um canal no YouTube, 960 inscritos, rumos a 1000, né? Que é Explicando Curiosidades. Você que nos assiste aí, eu vi aqui na live que nós temos aí próximo dos 200 ouvintes. Eu te pedi um favor, vai lá Se inscreve lá. no canal do Dr. Wagner. O YouTube às vezes não ajuda, que a pessoa escreve lá Explicando Curiosidades e não acha. Aí o que você faz? Você vai no @WagnerPedroLima no Instagram, na bio tem o link do YouTube. Aí você se inscreve lá. Vamos ajudar ele a bater o primeiro K dele? Primeiro K, fortalece a nossa amizade. Ajuda aí. Tá bom? Então, vamos... Wagner, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com você. Deus abençoe. Quando precisar, você sabe onde me encontrar. Demorou. Roberval, foi um prazer estar aqui junto. com você, Todo meu prazer. compartilhar da nossa experiência aí, né? Espero que a gente possa se reencontrar de novo para a gente poder falar de Bíblia. É o assunto mais importante, mais gostoso de tratar é Bíblia. É Bíblia. Ouvintes, recebe a bênção aí, que a graça, a paz, a misericórdia seja com vocês para hoje e eternamente, até o encontro glorioso com Jesus. Uma boa tarde, fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Muito bom. Nossa, voou o horário. Voou, passou rapidão mesmo. Demais, rapaz. Foi o Pois tema é. que mais voou, foi isso aí. Tava aqui olhando no celular, era 3 horas. Quando pensou que não, já era... 5 para as 4.